vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso humilde espaçozinho. Espero que vocês estejam apreciando. E se vocês não estão, né? Porque estão continuando essa leitura desse projeto do Stephen King junto comigo. Sem enrolação, vamos já trazer para vocês o que eu li dessa vez, que na verdade é um queridinho de todos os apreciadores de Stephen King. Estou falando, coleguinhas, nada mais, nada menos do que esse calhamaço lindo sobre a redoma. Eu vou ter que abrir o livro para mostrar para vocês a capinha, como ela fica com ele aberto. Vocês conseguem enxergar que tem uma redoma e que aqui é uma cidade? É muito legal essa capa. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre a redoma. E esse livrinho, então, meus queridos, foi lançado originalmente pela Scribner em 2009. Mas aqui no Brasil só veio chegar para nós em 2012 pela nossa também já conhecida Suma de Letras. Vamos lá. A gente vai conhecer nessa história a pequena cidade de Chattermill. Chattermill fica ali no interior do Maine, perto de Castle Rock, né, perto de Tuckermill. E um dia de sol assim, escaldante, de repente, sem mais nem menos, aparece uma redoma semi-impermeável. Não chega a ser uma redoma de vidro, mas é de uma coisa, uma barreira muito estranha, que deixa passar um mínimo de fumaça, que deixa passar um mínimo de água, um mínimo de oxigênio. Então a cidade está assim, colega, que é que desencadeou esses eventos? A gente vai conhecer o Dale Barbara, conhecido também como Barbie. E o Dale, ele na verdade, naquele momento, estava deixando o Chattermill ir embora, não queria mais saber de nada. Mas a redoma não deixou. O Dale, ele é um veterano de guerra, ele está reformado e ele já está fora do exército há algum tempo. Está ganhando a vida mais ou menos como um andarilho, vivendo de cidade em cidade. Como ele era do exército, o exército é quem escolhe ele para controlar a situação. Uma escolha que, diga-se de passagem, ele não queria. Enquanto a gente está conhecendo o Dale, a gente também vai conhecer a Julia Shumway, que é uma repórter. A Julia, o objetivo de vida dela é sempre trazer a verdade, sempre deixar os seus cidadãos bem informados, independente de qual seja a opinião ou de qual seja a direção política de qualquer um. O que ela quer trazer é a verdade. E nessa bagunça toda, é claro que a Julia vai trabalhar junto com o Dale, porque ela não pode perder esse furo de reportagem excepcional, que é o próprio exército colocando alguém no controle da cidade. E a veia jornalística da Julia vem à tona, né? Claro que ela não vai deixar isso passar. E aí, enquanto tá todo mundo em polvorosa, cuidando do que tá acontecendo, das bagunças que essa redoma trouxe na cidade, porque vai acontecendo tragédias, né? O pessoal da cidade não está entendendo o que está acontecendo. A gente também vai conhecer um outro grupo dentro dessa cidade, que já é um de adolescentes, liderados pelo Joey Espantalho. Esse é um guri de aproximadamente 15 anos, super inteligente e super ligado nas coisas de tecnologia. E assim, na impossibilidade dele ao agir, já que ele vai ter muitas desavenças políticas dentro da cidade, é o Joey que ele vai usar para tentar ajudar ele a resolver esse problema, que é uma missão dada. E de acordo com o Dale, missão dada é missão cumprida, não é? O Joey não trabalha sozinho, claro, ele vai ter um grupo de amigos, né? A gente vai conhecer daí a Nori, a gente vai conhecer o Benny. E cuidando por trás e representando todo o povo mesmo, a gente vai conhecer um aspirante a médico, um assistente. O Eric Ever. Ele é casado, tem 2 filhas e é um cara muito, muito bacana. Vocês já devem ter reparado que eu comecei meio que situar para vocês que a gente conhece que é resolver o problema da cidade. Agora a gente vai apresentar para vocês um outro grupinho que não é 100%, né? Mas a gente sempre vai precisar dos antagonistas da nossa história. A gente vai conhecer o Big Jim. Big Jim, ele é o segundo vereador eleito da cidade. Também é um revendedor de carros usados. E ele é mestre da manipulação. Assim, ó, vocês não têm ideia do que esse cara vai fazer. Né? Não... Desde cara vocês sabem que esse cara é manipulador, então não tem muito o que esconder. E o Big Jim é aquele tipo de pessoa assim, ó. Ele acha
que tipo, o que aconteceu agora, o que aconteceu, essa bagunça inteira que ninguém sabe explicar, que ninguém sabe dizer se é uma experiência do exército, quem foi que ligou essa redoma, se eram os inimigos dos Estados Unidos tentando atacar a cidade. E o Big Jim aproveita essa situação e ele simplesmente decide ser mais nem menos que tipo, cara, Chester Mill é dele, ele vai cuidar dessa situação. E é isso aí. E ele, claro, também vai ter a trupezinha política, né? Tem os outros dois vereadores, mas esses dois vereadores são mais secundários ali na história do que o próprio Big Jim. O Big Jim é um manipulador em potencial. E ele tem um filho, né? O Júnior, que é o James Raimi Jr. Esse cidadão foi quem criou o caos com o Dale Barbara. Ele é o motivo do Dale estar querendo ir embora quando a redoma cai. Né? Ele foi criado pelo pai, então ele não tem nenhuma outra referência de atitude, né? Assim, fora, a mãe dele morreu, ele era bem pequeno. E ele tem muito problema de controlar o seu temperamento, a sua raiva. Acontece que agora não tem muito o que fazer. E o Júnior acaba fazendo parte dos planos do pai. E ali, colegas, é onde essa raiva dele encontrou vazão. E, senhores, essa cidade vai ter muito problema. E claro, o Júnior não trabalha sozinho, ele também tem a sua trupe. Cara, é assim, ó, ele tem um monte de coleguinhas que seguem ele, que fazem tudo que ele manda. E sim, são todo mundo tão assim, deturpado quanto ele. Mas agora que a gente já resumiu assim, ó, mais ou menos os lados que existem nessa cidade, o contexto do livro é muito simples, gente. O contexto do livro é descobrir o que aconteceu, desligar essa redoma e simplesmente sobreviver. A gente vai se deparando com passos errados, decisões erradas, mas também a gente vai lidando com as pessoas se ajudando e tentando realmente solucionar o problema que se abateu sobre a cidade. A gente vai lidar com um drama de famílias separadas, a gente vai lidar com um drama de pessoas que não são nem da cidade, estavam só visitando o colega. E aí que o exército entra, pede pro Dale assumir o controle da cidade, manter todo mundo calmo e garantir que o governo dos Estados Unidos está preocupado sim com a cidade e que vai resolver o problema. Claro que há controvérsias, porque eles cortam toda a comunicação da cidade. Então você não sabe necessariamente em quem acreditar. Não tenho muito mais para falar sem estragar todo o resumo do livro, mas você deve estar louco para saber, pelo amor de Deus, o que essa cidade está fazendo, né? O que o Big Jim aprontou, pelo amor de Deus? O que o Junior aprontou nessa cidade? Esse cidadão aprontou pra caramba. Quais foram as atitudes do Dale? Ele tinha um plano? Como é que ele ia convencer a cidade que o exército nomeou ele para garantir a segurança de todos? O quão maquinador o Big Jim pode ser? Gente, é muita pergunta, é muita coisa. É um livro extenso, eu sei, mas não percam a oportunidade. Pega o livro, lê para resolver todas essas histórias, assim, para responder todas essas perguntas, que vai valer muito a pena. Eu já falei demais, já resenhei demais, eu acho que tá na hora da gente dissecar um pouquinho sobre a redoma agora, né? Então assim, ó, vamos com calma respirar e destrinchar essa obra. O que acontece é que é o seguinte, esse calhamaço, ele é todo narrado em terceira pessoa. E como são muitas pessoas, o modo escolhido, com toda certeza, foi um modo universal. E toda essa narração, ela tem uma estrutura. E a estrutura que eu consegui ver é mista. Ela é, em sua essência, um arco dramático, né, dos vários grupos, mas ela é minimalista, justamente porque tem essa separação e esses vários pontos acontecendo. E para fazer essa estrutura mista, com certeza a gente vai precisar de umas ferramentas. E além das básicas que a gente sempre já vai dizer para vocês de mencionar, que são ação, descrição e diálogo, a gente vai, na verdade, focar em algumas ferramentas avançadas que o King se utilizou para a gente poder adentrar melhor nessa estrutura, nessa narrativa. Com certeza, a gente vai ter muita contextualização, porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa se situar. A gente também precisa entender o sentimento de cada um desses grupos. A gente vai ter também
muito fluxo de consciência e principalmente monólogo interno. E assim, tem umas ferramentas novas que eu descobri e assim, com certeza a gente vai encontrar muito uma ironia dramática nesse livro. A ironia dramática é aquela situação em que a gente sabe o que vai acontecer com o personagem e a gente fica lá, pelo amor de Deus, presta atenção, tá tudo na sua frente. Isso é uma ironia dramática. E sim, isso acontece muito nesse livro. Sem contar também que é o primeiro livro que eu encontro flash forward, que é aquelas coisas na frente, o que vai acontecer. Eu achei muito bacana, porque eu achei que eu nunca ia ver na minha vida no flash forward. E desde que eu identifiquei que essa ferramenta existe, quando eu li sobre a redoma, cara, tem essa ferramenta, aleluia, eu vou conseguir falar de um livro que tem ela. Toda a cronologia dela é bem linear. Mesmo o flash forward, ele não tira a linha cronológica da história, que se passa totalmente no presente. Então, o tempo histórico dela vai ser em dias, meses e anos. E o tempo em que acontece a história é o presente. E falando em tempo, onde acontece, o lugar, ele é obviamente geofictício, já que ele está situado no Kingverse, e vocês já sacaram por que o Kingverse, né? Já estão me acompanhando até o momento? Eu espero que sim, porque agora a gente vai falar sobre desfecho e indicação. É muito difícil falar sobre o desfecho desse livro, porque a minha palavra para ele é desnecessário. É muito cruel, gente, o que ele faz, entendeu? Então, assim, ó, não era necessário, sabe? Depois de que se desvenda tudo, deu, acabou. O pessoal já tinha sofrido pra caramba naquela cidade, não precisava que o desfecho fosse daquele jeito. De verdade. O enredo é excepcional, mostra um lado nosso, né, do ser humano, um lado animal do ser humano em sobrevivência. Poxa, assim, ó, não tem defesa. Eu geralmente depois digiro o final e começo a entender, começo a fazer mais sentido, mas em Sobre a Redoma não me convenceu nem um pouco. De novo, eu gostaria muito de focar para vocês, eu não critico a escolha, a obra com certeza é dele. Eu só digo que a sensação que a gente tem é que é muito atropelado. Só que não é por isso, meus queridos leitores, que eu não vou indicar Sobre a Redoma para vocês. Vou indicar sim, com toda certeza. Vale muito a pena. Só que vamos com ressalvas, né? Ele, para mim, parece muito com A Dança da Morte. Então, ele é um livro denso, tá? É muito personagem, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é um livro que eu indicaria para começar no mundo literário, nem para começar no mundo do Stephen King, tá? Ele é realmente muito denso, a gente tem que estar acostumado com a escrita do King para poder pegar esse livro. Mas assim, ó, eu não desencorajo. Se você ainda assim quer tentar, cara, vai fundo, realmente tenta, porque o enredo, o desenvolvimento da história vale muito a pena. Eu acho que está na hora da gente curiar um pouquinho sobre esta obra, né? Eu andei caçando algumas informações, a gente sabe que às vezes não encontra muito, às vezes o tempo não deixa, às vezes não consigo procurar direito, mas Sobre a Redoma trouxe algumas coisas, no mínimo, interessantes pra gente. Vamos lá? A primeira delas, eu acho que a maioria de vocês já sabe, Sobre a Redoma virou uma minissérie. Logo que saiu, o Steven Spielberg, na hora, disse: opa, eu quero os direitos disso daí, eu vou meter a mão e eu vou fazer isso aí. A adaptação foi ao ar, então, em 2013. Teve 3 temporadas, foi até 2015. E foi, então, cancelado, porque os produtores chegaram à conclusão que o final que eles tinham montado era suficiente e que uma 4ª temporada não se faria necessário. Eu não olhei a minissérie, mas eu já sei um pouco e eu sei que diverge um pouco do livro, né, do original, mas eu vou dizer que eu fiquei até tentado um pouquinho a ver qual foi as escolhas que essa mídia tentou optar e se o final é o mesmo ou parecido ou totalmente diferente do que a gente encontra ali no livro. Na realidade, esse livro, do King meio que começou a trabalhar nele desde a década de 70.
Ele tentou 2 vezes antes de escrever o livro, mas parecia que não era o momento certo, sabe? Então, primeiro ele publicou com o nome de Os Canibais, né? E o conceito não era uma cidade, o conceito era um apartamento e tudo mais. Daí ele começou a imaginar, e se as pessoas estivessem numa situação extrema e começassem a se comer, né? Só que não funcionou. Aí ele parou de escrever, deixou quieto, nunca publicou esse excerto dos canibais, mas ele existe. E daí depois ele tentou pegar de novo e ele já tinha dado o nome de Sob a Redoma. E também não funcionou, não fluiu, não deu certo. E aí então, em 2009, ele conseguiu finalizar essa obra que ele vinha trabalhando há muito tempo, onde ele conseguiu colocar as visões dele. E aí é outro ponto que ele não esconde, tá? Ele tem uma visão muito definida de política. E ele fez uma jogada no livro que para ele representa uma jogada que acontecia realmente na política dos Estados Unidos na época. A nossa referência interliterária ali vai ser a região. Né? A gente vai ter Tiger Mill, perto. Tiger Mill, para quem não lembra, é onde ocorre a história de A Hora do Lobisomem. Então dá uma conferida no cardzinho aqui. E tem Castle Rock. Castle Rock, né? Diversas histórias acontecem em Castle Rock. Então, aí a gente já tem uma mistureba das cidades fictícias criadas por ele, né? E por último, não menos importante, vocês já viram, já mencionei algumas vezes, esse é um calhamaço. E há controvérsias, mas na teoria esse é para ser o terceiro maior livro do Stephen King, perdendo apenas para It a Coisa e Dança da Morte. Sendo que Dança da Morte ainda é para ser o maior dos livros. E se vocês quiserem continuar me acompanhando, não posso deixar de apontar para vocês que o próximo livro da leitura aqui do projeto, em ordem cronológica, é Novembro de 63. Eu tô louca para ler esse livro, porque todo mundo fala muito, muito, muito bem dele. Mas, pessoal, eu já falei demais, já tomei muito do tempo de vocês, né? Então eu vou aproveitar e vou mendigar um pouquinho, sim. Compartilha aí o vídeo, dá um curtir ali. E, por favor, aproveita que você chegou até aqui. Já se inscreve no canal para você continuar aproveitando os nossos conteúdos. Falando em conteúdo, confira mais nossos vídeos aqui ou aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.